conseguiu assegurar a vitória por 3-2, uma vitória justa, num placar mais compatível com o que foi o jogo, um bom jogo, um reflexo também da filosofia dos dois treinadores, né? Tanto o Felipe Luiz quanto o Roger Machado, técnicos preocupados em vencer, né? Preocupados com fazer o melhor, não se contentando em segurar resultados, jogar com o time na defesa. E o Felipe Luiz já mostrou que é um técnico desse perfil, né? E o mesmo pode-se falar do Roger, já conhecido de nós há mais tempo, é um técnico que está na estrada já há quase uma década, né? Praticamente uma década, desde que surgiu lá no interior gaúcho, Novo Hamburgo e tudo mais, e depois seu trabalho no Grêmio e passando por vários clubes e que vive um bom momento. O Flamengo conseguiu, com isso, assumir a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Tem agora uma situação em que faz 2 jogos sabendo que não tem nenhuma chance de título, mas tentando terminar com dignidade o campeonato. E aí entra um ponto positivo para o Felipe Luiz, porque se nós lembrarmos os 2 últimos anos, o Flamengo fez com o Tite um jogo melancólico na última rodada contra o São Paulo, perdendo no Morumbi, quase perdendo a sua vaga na Libertadores, estando aqui para a pré-Libertadores, fase preliminar, e só não aconteceu porque o Botafogo não venceu o seu jogo, né, contra o Inter, né, e o Flamengo, mesmo perdendo para o São Paulo, ficou na zona de classificação, mas colocou em risco naquele momento. Um absurdo, um completo absurdo. Né? E no ano anterior, bem, aí eu critiquei muito, quem me acompanha sabe, aquela inaceitável da equipe nos jogos depois de conquistar a Copa do Brasil e também a Libertadores. O time acomodado, perdendo para times rebaixados, uma coisa, quase rebaixados, uma coisa lamentável. E não, o que se viu foi o Flamengo jogando sério, o Flamengo jogando com seriedade total, buscando o resultado todo o tempo e chegando a uma vitória que é relevante contra o Internacional para encerrar, quem sabe bem o ano. Joga agora contra o Criciúma em Vitória, o Criciúma jogando a sua vida na quarta-feira lá no interior catarinense, e o Vitória que jogará agora contra o Fortaleza em instantes, né, numa situação diferente. Né? O Vitória poderá estar até livre se conseguir hoje um bom resultado, ele ajuda o Flamengo, porque impede que o Fortaleza tome do Flamengo a terceira colocação, e o Vitória pode também matematicamente se livrar aí do risco de cair para a segunda divisão, porque nesse momento o Vitória tem 42 pontos, pode chegar a 45 com um triunfo, e aí ele fica matematicamente livre do risco de rebaixamento, que é pequeno hoje, né? Vitória, 42 pontos, 2 jogos, tem uma chance grande de escapar. O Criciúma, ao contrário, tem 38 pontos, vai torcer para o Fluminense tropeçar, daqui a pouco joga com o Atlético no Paraná, perder, né? Para continuar com um ponto só atrás do Fluminense, e aí buscar uma vitória contra o Flamengo, né? O jogo que muita gente fala, o Flamengo tem que entregar para prejudicar o Fluminense, isso é papo de torcedor, né? Não dá para levar a sério esse tipo de coisa. No ambiente profissional, um time fazendo corpo mole para atrapalhar o rival, tentar provocar um rebaixamento, enfim, negócio totalmente sem sentido. Mas é isso, gente. Então, estamos aqui na live, contando com a audiência de vocês, com o like de vocês também, para que vocês possam ajudar a aumentar a nossa audiência, né? E falando aqui na próxima hora, 1 hora e pouquinho, o Botafogo tem 73 pontos, o Palmeiras tem 70. O Flamengo tem 66. O Flamengo está fora porque só pode chegar nesse momento aos 72. O Botafogo já fez 73. Se o Flamengo tivesse empatado 2 jogos, vencido 2 jogos que empatou, por exemplo, teria 69, não, 70 pontos, perdão. Estaria junto com o Palmeiras ali, tentando chegar. Seria difícil. Para o Flamengo ter chance, teria que ter transformado, digamos, 4 empates em vitórias, que aí seriam 8 pontos, teria 74. Não dependeria de ninguém. Se pegar aí 4 jogos, o Flamengo empatou contra o Inter, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro no Maracanã, e mais um outro qualquer aí que você possa lembrar, seriam mais 8 pontos. Isso é importante frisar nesse momento que o campeonato vai chegando ao seu final, para as pessoas entenderem a relevância de você procurar pontuar sempre, e no campeonato de pontos corridos, é claro, a gente sempre vai entender que se pratica o melhor futebol possível, que o time seja competitivo, jogue bem. Mas no campeonato de pontos corridos é fundamental você, nos dias em que as coisas não vão bem, você tem que tentar ganhar de algum jeito. E aí não dá para brincar. O Flamengo vacilou muito durante o campeonato e com isso acaba estando precocemente fora da briga, né? O que eu considero um absurdo. O Flamengo tem que estar sempre brigando pelo título brasileiro até a última rodada, porque tem um elenco muito caro para ficar fora desse duelo, rodadas antes do encerramento do certame. É claro, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, não foi um ano de todo mal, mas o brasileiro aquém, e a Copa Libertadores, vergonhosa, do Flamengo sendo eliminado pelo Peñarol. Tá calor hoje, hein? Haja água.
Muito bem. Então, vamos aqui ver as mensagens da rapaziada. Já a entrevista do técnico Felipe Luiz. Tá? E também aqui nas mensagens você pode participar pelo chat, pelo superchat, que tem a preferência na leitura, assim como pelo Pix. Você pode mandar aqui para o Pix do canal, que é esse QR Code que você está vendo aqui em cima, tá? Esse outro QR Code aqui à direita é o QR Code para você abrir sua conta grátis no mercado Bitcoin. E esse aqui é o do Pix do canal. Você pode mandar um Pix com uma mensagem dentro para a gente poder ler. Pode participar pelo chat e pelo superchat. No Pix do superchat você vai ter a certeza que sua mensagem vai ser lida. Aqui no chat são muitas, evidentemente a gente lê o maior número possível, né, de mensagens também pelo nosso chat aqui nessa live que tem o apoio do mercado Bitcoin. Ainda não começou a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz, a gente está aguardando, vamos acompanhar na íntegra o que ele vai dizer aí para os jornalistas, né? Frisando que com a vitória de hoje, o Flamengo chegou aos 66 pontos, o Inter tem 65, o Fortaleza, que joga contra o Vitória, tem 65. Se o Fortaleza empatar, igual o Flamengo em pontos, mas ele venceu 18 jogos, o Flamengo chegou à 19ª vitória. Então o Flamengo só perde a terceira colocação se o Fortaleza vencer o Vitória, atuando daqui a pouco lá em Salvador. Depois vai ter Inter contra a Fortaleza no confronto direto no meio de semana. O Flamengo tem a chance muito boa de, pelo menos, pegar o terceiro lugar. Para ser vice-campeão, aí teria que vencer os 2 próximos jogos, né? Para chegar a 72, né? E torcer para o Palmeiras empatar os 2 jogos, por exemplo, né? Ou perder os 2, ou perder um e empatar outro. Se o Palmeiras vencer um jogo, já chega a 73, aí o Flamengo não alcança mais. O Palmeiras vai jogar ainda contra o Cruzeiro, no meio de semana, em Belo Horizonte, contra o Fluminense em casa. O Palmeiras volta a brigar pelo título brasileiro se, porventura, o Botafogo não derrotar o Internacional lá em Porto Alegre no seu próximo compromisso, né? O Botafogo tem que, pelo menos, empatar para depois, vencendo o São Paulo, atuando em casa, ganhar o título brasileiro também, repetindo aquilo que o Flamengo fez em 2019, quando ganhou na mesma temporada o Brasileirão e a Copa Libertadores da América, tá? As mensagens aqui do Ricardo, que Silva também. Olha, o Ricardo Silva mandou mensagem às 9 da manhã, botou 3-0 para o Flamengo. Foi o palpite dele. 9 da manhã ele mandou, entrou aqui na live, já estava disponível ali a live, mandou a mensagem, e o Ricardo Silva colocou 3-0. Foi o placar do primeiro tempo, Ricardo. No segundo, o Inter marcou 2 vezes. Carlos Pinho da Silva critica que o Rossi também acho que falhou nos 2 gols. 2 gols. Aí ele fala que se fosse o Hugo, seria frango, não sei o que, Carlos, não seja bobo. Foi falha mesmo. Frango, não foi um frango, mas foram bolas defensáveis. Se fosse o Hugo, ia falar a mesma coisa. Se fosse o garoto da base, ia falar a mesma coisa que a gente está falando aqui. Não seja bobo, né, Carlos? Pelo amor de Deus, né? Você acha o quê? Que se for o goleiro da base, critica. Se não for da base, não critica. Que babaquice, né? O Maurício também critica o Rossi, a mesma coisa falando aqui o Marcinho 73. Todo mundo criticando muito o Rossi. Eu acho que são críticas pertinentes. Eu também acho. Até comentei isso durante o jogo aqui, falando com um colega durante a transmissão, durante a partida. Eduardo Rainelli